Fala, minha gente, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, isso é muito importante para o nosso crescimento, tá? Faça isso, eu tenho certeza de que você vai gostar, porque a gente vai falar sobre volantes invertidos do Flamengo, uma aula que o Falso 9 deu, aliás, o canal do Falso 9 está aqui na descrição deste vídeo, sobre a importância dos volantes invertidos, ou seja, um canhoto pelo lado direito, um destro pelo lado esquerdo, como isso facilita toda a trama ofensiva da equipe, como o Paulo Souza vem se utilizando disso no Flamengo com os jogadores que tem, ou seja, Thiago Maia e João Gomes, como ele fez isso na partida contra o São Paulo, imperdível. Daqui a pouco eu vou colocar o próprio Falso 9 aqui falando sobre isso. Eu lembro a você que esse vídeo tem um oferecimento e o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol no mundo, e saiba que você vai assistir de graça ao grande clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o Bayern na iminência, melhor dizendo, de ser campeão alemão mais uma vez, e você vai assistir com qualidade de televisão de graça no seu celular. Para isso você vai baixar o OneFootball aqui no primeiro link na descrição deste vídeo. Baixe o OneFootball e lá você vai entrar, vai colocar lá para assistir ao jogo e vai ver à 1h deste sábado, o grande clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com narração do Dudu Monsanto, comentários do Gerd Wenzel e do grande Mauro César Pereira, tá? Lembrando a você que a Outsider Tours também está com a gente. Você quer assistir ao Flamengo em qualquer lugar da América do Sul, em qualquer lugar do Brasil, é só falar com a Outsider Tours, que você vai arrumar avião, hotel e ingressos com preços super acessíveis. Link também na descrição deste vídeo. Sem delongas, então, vamos ouvir essa aula do Falso 9 sobre esta inovação do técnico Paulo Souza no Flamengo e como isso vem melhorando a equipe e como isso fez com que o Flamengo fosse tão dominante no jogo contra o São Paulo. Vamos lá, Vitor. Você levantou uma reflexão sobre a inversão dos volantes. Eu vou aproveitar esse gancho aqui deixado pelo Eduardo Vera justamente para pedir para você que fale sobre isso. Boa. Realmente, né, eu já tinha visto que isso tinha acontecido durante o início da temporada, né, em alguns dos primeiros jogos, essa inversão, o Thiago Maia jogando pela direita, na época o André jogando pela esquerda, outros momentos o próprio João Gomes jogando pela esquerda, e isso eu sempre quis trazer, né, esse debate. Na época o André Rocha me trouxe a provocação, e eu falei, não vou esperar o jogo certo, o momento certo, para soltar essa análise aí. E aí ontem, né, não teve como não perceber, né? Foi um jogo que foi dominado pelos volantes, né? Os volantes foram completamente assim, os donos do jogo, né? Os donos do meio de campo, e eles jogaram com o pé invertido, né? E por que isso funciona, né? Qual que é a lógica atrás disso? Primeiro, como você sai jogando sempre pelo meio, os teus volantes eles recebem a bola de costas para o gol adversário, de frente para o teu próprio gol. Como ele olha para o gol do próprio time dele, na verdade ele não está no lado direito, o Thiago Maia não está no lado direito, ele está no lado esquerdo, porque tem mais campo à direita do corpo dele do que à esquerda do corpo dele. Então a perna dele de maior amplitude é a perna esquerda. Então, para poder ele fazer passes de primeira, que é muito desejável para esse tipo de jogador, e para fazer o domínio orientado, fazer giros e poder abrir o campo, é muito mais indicado que ele receba a bola onde ele tem maior amplitude. Assim como, por exemplo, a mesma lógica do zagueiro canhoto. Por que o zagueiro canhoto é tão valorizado? É muito por isso. Fala-se da diagonal longa, né, que por sinal é um pleonasmo, porque a diagonal sempre é o ponto mais distante entre num quadrado ou num retângulo, né? Mas a diagonal longa nada mais é do que a amplitude máxima, né, que é a maior distância entre dois pontos em um campo de futebol, né? Então, isso é uma vantagem que a amplitude te dá. Num outro ponto, numa outra medida, e por isso que nesse jogo especificamente isso voltou a acontecer, o Flamengo tinha ontem o objetivo claro de atacar as costas da defesa do São Paulo. Para poder atacar as costas da defesa do São Paulo,
e enfiar os passes de profundidade, o passe do canhoto pelo lado direito, ele tem muito mais amplitude de fugir do lateral, do marcador, do que o passe de um destro. O passe de um destro ele vai procurar quem está de frente, enquanto o passe do canhoto ele vai fazer a parábola ao contrário, da mesma forma como um canhoto chuta melhor do lado direito do campo. Né? Por isso que o João Gomes conseguiu fazer uma assistência linda para o Lázaro no primeiro tempo, que até o Notável publicou no Twitter dele. E na assistência para o Isla, o João Gomes teve que fazer uma baita de uma ginástica ali, um movimento assim de alto grau de dificuldade para colocar uma parábola ao contrário, com a parte externa do pé. O que, se fosse dado um passe pelo Thiago Maia, ele sairia com muito mais naturalidade. Por isso que a maioria daqueles passes naquela zona do lado direito foram feitas com o pé esquerdo. Então, assim, o Flamengo tinha mais celeridade, ele não precisava arrumar o corpo, deixava a marcação sempre um pouco mais distante desse passador, e ele conseguia executar os passes em profundidade, para encontrar ali Rodinei, para encontrar Lázaro, depois para encontrar Marinho. Né? Então, essa que é a lógica por trás desse tipo de movimento. Ou seja, um abraço para o Fabrício Kika que está com a gente. Ou seja, estou olhando aqui para o gol adversário. Eu, volante canhoto, jogando mais próximo à linha lateral direita de onde meu time ataca. Sei lá, por onde passa o Rodinei. Se eu me virar para o lado esquerdo, eu já consigo pegar de primeira e ter mais campo do outro lado. É isso. Perfeito. Ele pode, por exemplo, o Thiago Maia pode receber a bola do Ilharão e inverter na hora para o Felipe Luiz, de primeira. Né? E isso vai acontecer nesse tipo de contexto. Né? Então, a própria recepção orientada, né? O próprio domínio orientado ele é favorecido. Você perde menos tempo, né, para dominar a bola. E aí você torna a tua saída mais fluida. Você consegue sair com mais fluidez, saindo por dentro. Então, isso foi muito bom. Essa vantagem também que o Fabrício Kika aí, um abraço, Fabrício, colocou aí, também é outra coisa válida, né? Que você consegue utilizar o teu pé dominante para o desarme, né? Especialmente para marcar jogadas por dentro. Ou seja, jogada por dentro, visando abrir para o ponta ou para o lateral do outro lado, se o cara está se o volante está invertido, né? Ele não precisa colocar o pé de, sei lá, se for pelo lado direito defensivo, ele não consegue colocar o pé direito à frente, ou seja, ele pode até, porque ele vai precisar dominar, né, a bola e depois trabalhar no desarme. Se for um canhoto ali, de primeira ele já tira e já pode armar até uma ação ofensiva, né? Exato. A gente viu isso também num outro lugar do campo, nas semifinais contra o Vasco. Quando o Paulo Souza colocava, né, no primeiro jogo durante o campeonato, iniciou ali pelo lado esquerdo o Everton Ribeiro, e ali quem fazia a cobertura naquele primeiro jogo era o Gabriel Peck, que é canhoto. Né? E aí, quando o Everton tentava levar para o fundo, o Gabriel Peck tinha dificuldade de marcar, porque caía no pé direito dele. E aí o que aconteceu? Na hora que o Flamengo inverteu e começou a colocar os caras de arrasto, né, os caras destros na ponta, ele mudou. Ele deixou o Peck, mas quando o Flamengo colocava os caras canhotos na ponta, ele botava o Everton. O Everton, que é lateral direito, jogando, defendendo pelo lado direito do meio de campo. Justamente para, se o cara vai atacar a profundidade com o pé bom, eu tenho o meu pé bom para marcá-lo. Se o cara vai me fazer arrasto por dentro, eu vou ter que colocar um canhoto para marcá-lo. Vai ser mais fácil.